Tem externa do lançamento do livro. Porque eu não consegui editar. Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Momento Coaching pela UpTV. Para todos que queiram participar do nosso programa, acessem ao nosso portal www.uptv.com.br. Bom, agora vou chamar o meu companheiro Marcelo Ronce. Grande Fala, Rogério. Tudo como bom, vai você? Marcelo? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Você, amigo teleinternauta, é um prazer a gente estar aqui de volta com você. E o carnaval acabou. Acabou. E o ano vai começar. Começou já, né? Para você, porque para nós já começou já faz tempo. Está corrido. E aí, como é que foi o teu carnaval, que eu sei que foi diferente? Foi bastante diferente. Você sabe, a gente trabalhou os 7 dias do carnaval, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ministrando um curso especialíssimo de formação em coaching, numa turma muito heterogênea. Tinha ACO, 2, 3 empresários, psicólogos, pessoas começando a carreira, sensacional. Aliás, o coaching serve para todas essas tribos, para aumentar o resultado da vida, para desenvolver ainda mais potenciais, encontrar seus caminhos, alcançar suas metas. Então, foi muito bom. Então temos pessoas melhores aí. Pessoas sensacionais que participaram, melhores ainda do que já eram. Já eram. E semana que vem já tem outra turma, uma turma VIP especial, tem um ACO e uma psicóloga também para estar com a gente ao longo da semana inteira. Sensacional. Muito bom, parabéns, meu amigo. Parabéns para você. Bom, e agora? Vamos conversar com chamar o nosso convidado, o Germano? Tem uma pessoa especial aí. Então, hoje vai ser um bate-papo internacionalíssimo. É isso aí. Germano, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, as suas considerações. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Marcelo. Queria agradecer primeiramente o convite de participar aqui do programa de vocês. Também parabenizar aí os nossos telespectadores, né, da UpTV. E eu espero que, vamos dizer assim, a conversa que tenhamos hoje possa ser do interesse de vocês e de alguma forma possa contribuir aí com um pouco aí da minha experiência nesse mercado de telecomunicações e a vivência internacional que eu tive, né? Esperamos que de alguma forma isso possa contribuir um pouco mais para aumentar aí o conhecimento aí dos telespectadores nesse assunto, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Marcelo, o Germano é uma pessoa que tem uma experiência internacional muito grande. Então, eu acho que aí está uma grande oportunidade de ele apresentar tudo isso para todos que participam do programa. Mas eu gostaria de começar, Germano, conta um pouquinho, qual a sua formação? Eu sei que você passou por grandes empresas multinacionais, então a sua experiência ela é muito rica nisso daí. Conta de uma forma rápida, porque nós temos um programa só, tá, Germano? Eu sei que a sua experiência é muito grande, cara. Ainda mais num setor desse, absolutamente importante para o mundo inteiro. Hoje é a base de tudo, né? Base de tudo, é. Então, Germano, conta para nós qual é a tua formação, o que você faz? Então, Rogério, eu assim, já desde garoto, né, desde a minha adolescência, eu tinha a tecnologia como algo que me atraía bastante, né? Ou seja, o novo, a novidade, né? A tecnologia sempre foi algo que fez parte da minha vida, né? Então, foi uma coisa como que natural, né? Foi algo natural na minha vida que eu buscasse, vamos dizer assim, me especializar nessa área. Então eu já, como adolescente, decidi por conta própria cursar um curso técnico na área de eletrônica
Não posso dizer que tive contribuição dos meus pais, porque eles infelizmente não tiveram uma formação, são imigrantes portugueses. Mas muitos das gerações dos nossos pais têm esse tipo de formação, Isso, né? Vieram desbravar, mas assim, uma coisa fantástica, muito importante, é que eles sempre me apoiaram em todas essas decisões. Essa da nossa geração, né, cara? Verdade, Geração, verdade. né? Então, assim, e o colégio técnico, ele funcionou um pouco como que vamos dizer assim, uma experiência, né? Funcionou como um laboratório e que me deu maior convicção de que realmente eu estava no caminho correto. E aí também foi natural que depois eu escolhesse a carreira de engenharia para continuar os meus estudos. Você fez engenharia onde? Eu fiz engenharia eletrônica no Mackenzie e depois fiz um outro curso de engenharia de telecomunicações também na FAAP. Né? Então tenho essas duas formações. Depois fiz uma pós-graduação na Poli, na USP, na área de administração industrial. E depois complementei os meus estudos num que se chama de aquele mestrado executivo, né? Ou seja, é um mestrado, mas não é o stricto sensu. Um mestrado de 1.100 horas que eu fiz no ITA. E talvez a minha melhor experiência, né, acadêmica, porque eu tive contato aí com pessoas que, mais do que grande conhecimento, amavam de verdade a sua profissão, amavam serem professores, né? Então eles conseguiam transmitir informações que muitas vezes em outras instituições você não consegue absorver porque a pessoa que está ali está às vezes cumprindo um horário, tem aquilo como uma profissão, gosta, mas não é apaixonado, né? E quando você é apaixonado por alguma coisa, você sempre faz melhor aquilo. Né? Você não trabalha, né? Você ama aquilo que você faz, né? Então, a diferença de pessoas bem-sucedidas está justamente aí, né, Marcelo? É sim. Você não acha? Opa, sim, não. Ainda mais uma pessoa que se dedicou bastante ao estudo em instituições tão importantes. Faltou só o MIT, ou teve o MIT também? Não, o MIT não teve, mas... Mas ainda tem tempo. Eu ainda fiz um outro complementar a esse do ITA, também fiz uma pós-graduação na ESPM, na área de marketing, né? E realmente faltou um pouco da experiência internacional, mas, assim, não experiência, mas da formação, né? Da formação. E naquele momento, só que depois, trabalhando numa das empresas, que até hoje sou apaixonado, que tem muito amor por essa empresa, que é a Ericsson Telecomunicações. Legal. Então, trabalhando nessa empresa durante 16 anos, eu tive oportunidade também de fazer treinamentos em outros países, né? Então, na Espanha, nos Estados Unidos. Na Ericsson, o que você fazia? Olha, a minha formação na área de engenharia, ela foi complementada pelas empresas que eu trabalhei. Você trabalhava com telecomunicações na Ericsson? Sempre, eu há 34 anos trabalho com telecomunicações. Perdão, Rogério, desde a época que você ainda estava fazendo técnico em eletrônica. Técnico era isso? eletrônica. Engraçado, porque assim, essa história é muito próxima da história de um dos meus irmãos. Começou também como técnico de eletrônica, bastante jovem, e depois foi para engenharia. É absolutamente interessante quando um técnico que já começa muito cedo, logo depois entra para uma faculdade de engenharia. Auxilia, o conhecimento técnico médio ainda auxilia quando você entra numa escola de engenharia, já para buscar novos horizontes ainda mais amplos? Eu diria o seguinte, que não só auxilia, mas seria algo extremamente recomendado, né, ou recomendável, né, ao jovem que pense depois fazer uma determinada carreira. Porque ele serve como uma experiência, como um laboratório, né? No meu caso específico, eu também tive a felicidade de logo no meu primeiro emprego, na verdade meu primeiro emprego foi com os meus pais, né? Então,
desde os 7, 8 anos de idade, que a gente já teve bastante contato com a área de comércio, né? Meus pais trabalhavam com lanchonete, restaurante, então a gente ajudava, né? Mas aos 17 anos, eu participei de um processo, o que seria hoje, né, mais, vamos dizer assim, de uma forma mais sofisticada, é o tal daquele trainee, né? Trainee. Que você, hoje você tem programas fantásticos, né? Empresas como a Brahma, né? Como a GE. Passando por várias áreas e... Exato, são empresas em que elas têm isso muito forte e elas utilizam esse programa justamente já para repor os seus executivos, né, de top, né? E eu tive a oportunidade naquela época, há 34 anos atrás, de participar de um programa assim na Telesp, na antiga Telesp. Então foi um programa, legal. Acho que talvez Muito foi bom. o meu primeiro grande desafio profissional, porque eu fiz parte aí de uma seleção que tinha mais de 2.000 candidatos, e desses 2.000 candidatos acabaram escolhendo 11. E eu fui um desses 11 candidatos. Legal. Eu até acredito que numa boa colocação, não sei qual foi a minha colocação, mas eu acredito que foi uma boa colocação, porque nesse processo, de acordo com a sua colocação, você poderia escolher o local onde você queria trabalhar. Uhum. E como eu já havia entrado aos 17 anos na área de engenharia, no Mackenzie, eu escolhi uma localidade que, por acaso, era próxima ao Mackenzie e fui escolhido como primeira opção. Então, eu acredito que a minha colocação dentro dos 11 também foi boa. Não sei qual foi, mas eu consegui pegar a primeira colocação. E isso foi marcante, porque eu acabei conciliando o meu trabalho na Telesp com o curso de engenharia. E isso é uma coisa dificílima de ser feita, porque o curso de engenharia é um curso de período integral. Então, eu estudava 2 períodos durante o dia, ou de manhã e à tarde, ou de manhã e à noite, ou de tarde e à noite. E você conseguia trabalhar na Telesp? Exato. E aí, como que se fazia isso? Então, os 2 primeiros anos na Telesp, eu trabalhava durante o dia, horário normal, e, logicamente, tive que jogar para frente diversas cadeiras de engenharia que não eram possíveis serem feitas, né, conciliar durante o dia. E aí, eu acredito que também fui bem nesse trabalho da Telesp, porque aos 20 anos eu consegui ser o técnico mais jovem em toda a história da Telesp a ser um plantonista noturno. Olha só. Uma coisa que pode não parecer muito glamurosa, né? Mas, na verdade, era algo importantíssimo, porque eu cuidava da região ali da Martins Fontes, onde existem diversos hospitais, então a região da Consolação, diversos hospitais, diversos restaurantes, que funcionavam a noite toda. E eu era responsável por uma rede de mais de 80.000 linhas telefônicas. Nossa, bastante. Isso com 20 anos de idade. Mas essa era a única forma de eu poder conciliar o trabalho com o estudo. Legal. Por diversas vezes, meus pais disseram que eu deveria deixar aquilo, só estudar, que eles podiam pagar a minha faculdade. Mas aquilo, para mim, era uma conquista. Então, eu consegui, trabalhei 3 anos, das 22 às 7 da manhã. Nossa, que coisa. Na Telesp, para poder fazer a engenharia durante o dia. Isso foi um marco e isso até hoje é importante para mim. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer isso e conseguir me formar em 5 anos. Que bom, que bom. Germano, da mesma forma que eu perguntei ainda há pouco sobre a importância da formação técnica para depois você engrenar, e você mencionou que poderia ser um laboratório interessante, eu pergunto também sobre quando você era trainee numa empresa bastante importante como a Telesp. Se isso também acabou auxiliando no seu desenvolvimento na própria faculdade, no curso. Claro, Marcelo, ajudou bastante. Ajudou porque, vamos dizer assim, a atividade que nós fazíamos na Telesp, ou que é feita hoje em qualquer operadora de grande porte, ela é uma atividade que ela, só com raras exceções,
algumas escolas mais especializadas, né? Mas ela não é um conhecimento que você tem na sua grade curricular. Ou seja, você não tem aula na faculdade, nem no curso técnico, para ser um engenheiro da área de telecomunicações voltado a redes públicas. Você não tem. Mas isso é um aprendizado adicional que você tem trabalhando. Mas né, isso complementou. Isso eu vejo, e essa pergunta foi legal, pelo seguinte, para aqueles que nos assistem, né? Eu vejo que em qualquer área isso. Então, eu vou colocar só uma experiência que eu tive, para você ver a riqueza que eu sofri, como você sofreu, quando eu trabalhei nos planos econômicos. Que você tinha que trabalhar com ativo, você tinha que trabalhar com inflação, cara. Qual faculdade ensinava isso? Nenhuma. E a gente estava trabalhando só com a Volkswagen. Então, eu sou eternamente grato da mesma forma que você é eternamente grato a Siemens. Porque essa vivência é lá dentro mesmo. E é um crescimento que as pessoas têm que aproveitar esse tipo de oportunidade. Porque a empresa sempre dá. Concorda comigo? Na verdade, assim, eu até fico um pouco chateado hoje com o mercado de trabalho, no que ele se transformou. Porque quando eu entrei na Ericsson, em 1987, a empresa tinha condições de me manter, como fez, durante 6 meses, estudando, me aprimorando, fazendo cursos e me preparando para o mercado no qual ela atuava. Ou seja, se falava no padrão Ericsson de qualidade. Né? O que era o padrão Ericsson de qualidade? Era jamais permitir que uma pessoa despreparada, que um profissional despreparado, sem conhecimento, fosse ter contato com os seus clientes e, eventualmente, não trabalhasse de acordo com o nível de qualidade exigido pela empresa. Ou seja, naquele momento, a qualidade estava acima de tudo. Né? Infelizmente, hoje, a gente não vê isso nas empresas. Hoje existe um imediatismo na maioria das empresas e o profissional é contratado e no dia seguinte já tem que estar atuando, já tem que estar mostrando o resultado. Saiba ele o que tem que fazer ou não. É isso. Interessante, né? Essa observação. Aí a gente entra nesse assunto também, né, Rogério? Com certeza. Com o nosso auxílio, com o processo de coaching, ele simplesmente consegue tirar um pouquinho esse atraso do conhecimento do profissional com relação àquela função que ele vai atuar, e a gente consegue fazer com que ele busque desenvolvimento, porque realmente você está certíssimo. Em muitos casos, eles não são algumas pessoas não são preparadas para encarar, às vezes, até cargos de chefia, liderança, ou situações tão importantes como aquela que você mencionou, mesmo sendo um trainee. Com certeza. Então, Germano, aí você falou da Siemens, tudo, mas eu sei que você tem uma riqueza... Né? Ericsson, desculpe. Você tem uma riqueza muito grande de experiências em outros países. Dá uma pincelada rápida para a gente, que eu acho que é muito rico tudo isso. Como é que foi que surgiu? Em que países a cultura te chamou a atenção? Que você gostou muito? Você foi para onde? Olha, Rogério, posso dizer o seguinte, dos 16 anos que eu trabalhei na Ericsson, também gostaria até de destacar, para não parecer que eu trabalhei numa única empresa na vida, né? Não, eu sei que você eu trabalhei em várias. Destacar também a minha passagem pela Alcatel, né? Na época que nem era Alcatel, era Elebra, né? Depois no Grupo Senco, que é uma referência no mercado, a parte de administração, eu aprendi muito. Fiquei pouco tempo lá, mas aprendi muito. Virou a mesa também. Exatamente. Então, ou seja, vamos dizer assim, o Ricardo Semler, no Grupo Senco, é uma referência mundial. Né? Uma referência mundial, né? Então você até sente orgulho de trabalhar por isso. Também com esse pessoal. E agora, durante esse período de 16 anos na Ericsson, eu posso dizer que
durante 5 anos, pelo menos, eu vivi fora do Brasil, né? Participei de vários projetos. Assim, os locais onde eu vivi por mais tempo foram a Espanha, né, em primeiro lugar, a Bolívia, a própria Suécia, onde está a matriz da Ericsson, né? E tive assim experiências, né, de projetos de até 3 meses, 4 meses de duração em alguns outros países, como Estados Unidos, Panamá, Uruguai, Paraguai, a Colômbia, Holanda e países da África, né? Também estive na Libéria, até. Olha. Foi uma... Perdão, essa inclusive foi uma experiência que eu acho que vale a pena ressaltar, porque assim, é fácil ser feliz na Suécia, é fácil ser feliz na França, né? Então, muitas vezes a pessoa diz, olha, eu gosto de viajar, mas quando você pergunta para onde você gosta de viajar, eu gosto de viajar para Paris, eu gosto de viajar para Nova York, né? Também gosto. Aí é fácil. Aí é fácil. Agora, a pessoa que verdadeiramente gosta de viajar é aquela pessoa que ela tem a capacidade de interagir com a cultura local. E às vezes, essa cultura, às vezes essa sociedade, ela é muito diferente da sua. Pelos costumes, pelo nível de desenvolvimento econômico, social. Você está falando da África. A Bolívia também é um país próximo a gente e tem, mas tão vamos diferente, dizer assim, uma situação muito semelhante à da África, né? Mas eu conseguia ser feliz em todos esses locais. No caso da Libéria, inclusive, foi uma situação muito interessante porque eu trabalhava para a Ericsson da Suécia. Eu era funcionário da Ericsson da Suécia naquele momento. E eu fui enviado ao país. Eu fui o primeiro funcionário da Ericsson do mundo a ir para a Libéria após a Guerra Civil. Né? Nossa, você deve ter achado um paraíso aquilo lá, né? Não, Cara, tudo destruído, eu acho. É uma situação bem pitoresca, porque assim, a área de telecomunicações, de redes públicas, é uma área que exige um conhecimento tecnológico muito grande. Só que assim, com a Guerra Civil, que aconteceu no país, essas pessoas que tinham essa formação também tinham salários melhores e tinham a capacidade ou a possibilidade de fugirem do país. Então, eles fugiram. Os engenheiros, os técnicos que cuidavam das telecomunicações. E da rede que eles tinham, com 23 centrais telefônicas, 20 foram literalmente explodidas, né? Então eles só tinham 3 centrais. Essas centrais, elas eram mantidas pelo faxineiro que ficou no país. O técnico e o engenheiro coitadinho, tinha fugido. Imagina se a gente sai correndo aqui da AppTV agora e deixa só os meninos ali. Então era uma situação bem interessante, né? Porque a gente chega nessa situação morrendo de medo, logicamente, porque barreiras do exército a cada 5 quilômetros, né? E assim, uma situação de apreensão, né? Mas é algo que sempre me motivou, esse desafio. Então consegui interagir muito bem com o pessoal local. O único problema é que eu demorei 1 semana para entender que Gumô era good morning. Né? Como é que é? Gumô. Repete o que o pessoal quer saber. Não, na verdade, assim, todo mundo que encontrava comigo falava para mim, Gumô, Gumô. E eu pensava que Gumô fosse uma palavra local, indígena, né? Africana, não Gumô, Gumô. Como um olá, né? Ou na China um ni hao, né? Que é alguma coisa genérica, né? Você fala ni hao para todo mundo, né? De dia, de noite, à tarde, tanto faz. E lá esse pessoal falava Gumô. E eu não tinha conseguido me dar conta que eles só falavam isso de manhã. Né? Eu imaginava que era qualquer horário. Né? Então aí, depois de algum tempo, é que eu percebi, porque no linguajar deles, eles falam inglês, porque a Libéria é considerado talvez
a única colônia norte-americana do mundo. Ah, é norte-americana, uma colônia norte. A Libéria ela tem uma história muito bonita, muito bonita. A Libéria ela foi formada por ex-escravos americanos que, ao serem libertados, receberam dinheiro, ao se tornarem homens livres. Então tinham como um sonho comum comprar o seu próprio país, ou formar o seu próprio país. Então eles compraram vários terrenos e formaram um país que se chamava Libéria. O problema é que eram pessoas de etnias e de tribos completamente diferentes e muitas delas rivais. E não teve acordo. E virou deu o que deu. Só que assim, de tudo que sobrou ali, por exemplo, a base militar americana, que era enorme, essa daí se manteve intacta durante todo o período da guerra. Tal a importância no país, né? Quanto tempo você ficou na Libéria? Na Libéria eu fiquei fiquei 3 semanas, 4 semanas, né? Foi um fiquei período pouco tempo. Porque, na verdade, eu fui para preparar o terreno para os outros técnicos, engenheiros que foram para lá, né? Não chegou um mês. Para a reconstrução, é isso? Para a reconstrução. Então eu fui para fazer um levantamento local e assim, era um levantamento perigoso, porque, por exemplo, eu não podia andar a pé na rua, né? Então sempre com escolta, sempre dentro de carros, blindados às vezes, né? E mesmo as Nações Unidas estavam lá e elas estavam como que num Forte Apache lá, estavam num local separado, porque aquilo ainda tinha muito da guerra ainda. Tinha muito da guerra ainda, não tinha? Tinha. Então, assim, todos os consulados destruídos, mas foi uma experiência muito interessante. Muito interessante, me enriqueceu bastante. E sua família, Germano, como ficava nesses momentos? Porque, obviamente, sabiam que você estaria entrando em locais assim não tão amistosos, digamos assim? No caso da Libéria, na verdade, eu era casado, mas ainda não tinha filhos. Eu estava morando na Espanha, apesar de estar trabalhando para a Ericsson da Suécia, e a minha esposa esteve na Espanha. Mas a verdade é que nem eu sabia que a situação estava desse jeito, né? Justamente eles precisavam que alguém fosse lá para espiar, né? Alguém fosse lá para ver o que estava acontecendo, né? Sim. Então, assim, talvez, se eu soubesse que a situação fosse tão tensa, eu não fosse, ou mesmo que quisesse ir, minha esposa não deixaria. Né? Entendi. Mas não sabia, na verdade. Agora, uma vez que a gente está lá e tem que... Aí não tem, tem fazer, que cumprir, né? Tem que cumprir, né? Mas assim, mais experiências assim muito gratificantes. Mas esses extremos nos levam a uma formação, um aprendizado muito grande. Eu vejo isso como alguma coisa que eu trago assim. Não sei se você compartilha disso também. Não, eu penso que é isso mesmo, Rogério. Isso faz o engrandecimento do profissional e da pessoa. Porque não tem como ocorrer uma divisão, né? A gente cada vez mais sabe que nós somos seres integrais, nós levamos a nossa carga emocional de casa para o trabalho e vice-versa, e isso faz com que a pessoa cresça muito. Isso faz com que a gente, inclusive, tenha histórias para contar nos programas de televisão e nos livros também. Com certeza. Dá para sair livro daí. E aí? Não, a gente... assim, essa experiência realmente foi muito rica. Eu até conto uma passagem interessante, que quando o meu primeiro filho nasceu, eu tenho 2 meninos e uma menina, né? Então, quando o Henrique nasceu, eu estava nesse auge, né, viajando bastante. Então, antes de o Henrique fazer 1 ano de idade, ele já tinha ido para o Chile, para a Alemanha, para a Espanha e para a Suécia. E eu lembro até hoje, a minha irmã, quando a gente voltou de uma viagem, falou assim, poxa, mas esse menino já viajou mais do que eu viajei toda a minha vida. É verdade, né? E eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que essa paixão, esse amor que eu tenho por conviver com outras sociedades, né? O meu filho herdou, né? Ele já teve a felicidade de... ele estuda numa escola nipo-brasileira, então ele já teve a oportunidade de ir 2 vezes ao Japão.
Uma foi no intercâmbio que nós pagamos, ele esteve lá um mês, e a outra, ele foi convidado pelo próprio governo japonês, que selecionou a escola dele aqui no Brasil, que é até um motivo de orgulho, né? Foi a primeira escola do Brasil que tem na grade curricular o ensino do idioma japonês, e foi selecionada como uma das 12 do mundo, né, pelo governo japonês, e selecionou essa escola e permitiu, né, convidou o professor e os 4 melhores alunos no nível dele, para que fizessem parte de uma caravana, vamos dizer assim, que esteve lá no Japão, participando de vários eventos com os jovens das escolas dos outros 11 países. Qual é a escola? Pode falar para a gente? É o Colégio Harmonia, que fica ali no Rude Ramos. Sim. Inclusive, para mim e para o Rogério, até um motivo de orgulho a mais, porque nós somos rotarianos e o nosso clube do Rotary está ali no Rude Ramos, né? E nós já colocamos o Harmonia em mais de um evento, né, como uma referência realmente, não só no estudo do idioma japonês, mas no estudo da cultura japonesa, né, para formar os jovens disso, né? E isso é um motivo de orgulho, né? E ele esteve lá, e agora também pelo Rotary, até se fosse o caso, tivesse um tempinho, gostaria até de falar um pouquinho sobre isso. Claro. Mas ele está indo num intercâmbio de 1 ano para a Dinamarca. Ou seja, esse amor, como eu disse, né, que eu tenho por outros povos, por outras culturas, eu acredito que o meu filho herdou. Então, era esse o ponto que eu ia começar agora com você, antes de você falar do Rotary, que eu acho que o assunto do Rotary é muito legal para quem estiver nos assistindo. Essa tua paixão por telecomunicações e conhecer outros locais, eu vejo assim, e eu estou colocando aqui para vocês dois, para a gente comentar. Eu acho que isso atrai coisas do universo, para que você é convidado a viajar, para que você faça aquilo que você ama, porque você se abre para isso. Não adianta você gostar de viajar. Não, eu gosto de ir num outro país, mas você fica fechadinho dentro do teu escritório. Eu acho que essa energia você já tinha quando era jovem. Quando você levou isso para a tua empresa, você deixou essa transparência aparecer para os seus chefes, seus gerentes, seus diretores. E para a família também, né? E para o seu filho, ele teve a referência como você. É verdadeiro isso? Faz sentido? Eu acredito que sim, Rogério, realmente, de verdade. Até em 2003, foi quando eu abri a minha empresa, quando eu comecei a minha empresa de consultoria. Isso já deixando de ser executivo, passando a ser executivo. Empresário. Ou seja, depois de 22 anos trabalhando como executivo dessas empresas, como multinacionais, eu entendi que chegava o momento, né, da gente ter o seu próprio negócio, né, e começar e colocar suas convicções, os seus, né? Aí você abriu a empresa, pode falar o nome? Isso, eu abri a Optimum Consulting. Optimum Consulting. É uma consultoria, inicialmente voltada justamente a consultoria do mercado de telecomunicações, mercado de tecnologia da informação, que auxiliava as empresas a desenvolver negócios nesse segmento. Legal. Então, como eu tenho uma formação técnica forte, mas, vamos dizer assim, o meu prazer sempre foi vender, sempre foi interagir com pessoas, né? Isso influenciou para que a minha formação, apesar de técnica, me fizesse ser um desenvolvedor de negócios, né? Então, eu quis focar isso. Em 2003, eu abri a empresa e o primeiro cliente que eu tive, com muito orgulho, foi a 3M Tecnologia. Olha. E a gente desenvolveu com eles um trabalho fantástico para desenvolvimento de negócios na empresa. Então, essa interação direta com a 3M norte-americana
também me enriqueceu bastante. E foi natural. Em 2005, nós fizemos uma parceria com uma consultoria americana e aí começamos a atuar fortemente nesse mercado de rede de telecomunicações públicas, junto às operadoras, junto aos fabricantes de telecomunicações. Então a Ericsson, que durante muitos anos foi a minha casa, passou em 2005 a ser meu cliente também. Olha só, você Então, foi fornecedor. Exatamente. Então, eu entendi a cultura e posso dizer que nos demos muito bem na empresa, tendo a Ericsson como cliente, né? E outras, né? Como a Lucent, como a Alcatel, como a Huawei. Justamente, o meu desejo era tanto de interagir com essas pessoas, que por ter como clientes a Huawei e a ZTE, que são empresas chinesas, eu também fui cursar um curso de mandarim, né? Para aprender a falar um pouco de chinês. Olha só, cara. Ó, é uma cultura ambulante. Assim, foi bacana até o momento que eu tinha que fazer os ideogramas. Aí a coisa ficou complicada, né? Nessa semana passada, Rogério, eu estive com um dos maiores chefes do Brasil, aliás, do mundo, porque trabalhou em Nova York também, Murakami. Mura, abração para você. E nos intervalos fazia alguns ideogramas japoneses, kanjis. É bastante desafiador para nós da cultura ocidental entender aquilo. É um quebra-cabeça. Sensacional, mais um quebra-cabeça. Imagina. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o japonês, com quem eu tenho muito contato, né? Porque a minha esposa é descendente de japoneses. Né? Os meus filhos estudam em escola nipo-brasileira. Né? Tá. Ou seja, daí de novo a questão da interação com outros povos. Né? Isso me dá um prazer enorme. Mas eu posso dizer que o idioma japonês é um chinês simplificado. Né? Bem mais simples. Ou seja, é muito mais fácil aprender o japonês do que o chinês. Sim, com certeza. É muito mais completo. Né? E assim, isso tudo me fez naturalmente, dentro da instituição do Rotary, me aproximar de um dos projetos mais bacanas, pelo menos no meu conceito, né? Que conta para nós e né? para as pessoas aqui, o que é esse projeto que você toca lá no Rotary de Rude Ramos? O Rotary é uma instituição, em primeiro lugar, até para que as pessoas conheçam, né? O Rotary é uma instituição que tem 110 anos já de existência. E o princípio fundamental da criação do Rotary foi justamente a interação entre os povos, né? Vamos assim, a fazer com que fazer o bem sem olhar a quem, né? Basicamente, né? E dentre as várias iniciativas, dentre as várias ações dentro do Rotary, uma que me chamou muito a atenção foi que em 1926 eles pensaram justamente em criar um processo de intercâmbio, um programa de intercâmbio internacional. Isso inicialmente foi feito na Europa, entre países da Europa, só que ele persiste até hoje, e só de intercambistas brasileiros, o Rotary tem aproximadamente aí 8 mil participantes, né? Não só de brasileiros, desculpe, de todos os países. Vários, né? Mas assim, dentre esses 8 mil, o Brasil é um dos que envia mais jovens, né? Um dos que envia e recebe, né? Porque dentro desse programa de intercâmbio, as famílias enviam o seu jovem para um determinado país, mas também recebem. Isso então é um intercâmbio duplo, né? Ou seja, existe uma interação do seu filho, do seu jovem, né, naquele país para onde ele vai, e da interação da família com o jovem que eles recebem daquele país também, em contrapartida. Como funciona isso? Um jovem, ele precisa ser rotariano? Como é que funciona isso? Como é que é esse processo para alguém que tenha interesse? Na verdade, assim, é até o contrário, né? Os programas do Rotary, na sua maioria, são voltados a não rotarianos. Para a sociedade, na verdade. A ideia é voltada à sociedade em si. No caso do intercâmbio internacional, não é uma concessão que o Rotary faz para não rotarianos. Ao contrário, ele faz a concessão para filhos de rotarianos. O programa era voltado, inicialmente, sempre foi para não rotarianos, né? E se permite também que os filhos de rotarianos participem.
Tá ok? Então, assim, e não é necessário ser rotariano, muito pelo contrário, né? Até se estimula que não rotarianos participem do programa. E a ideia é, principalmente, no caso do intercâmbio de longa duração, que seria de 1 ano, dar a oportunidade para jovens de 15 a 18 anos que cursem o ensino médio em outros países, né? O meu filho, esse ano, participou do processo, ou no ano passado participou do processo, e acabou ele, por vontade própria, né, por desejo dele, escolhendo a Dinamarca, tendo como opção também países como os Estados Unidos, como o Japão, países tão interessantes quanto esse, mas ele escolheu a Dinamarca e está muito feliz com essa escolha. Esse processo de inscrição, como que é? Como que ele participa? Como é que ele chega nesse processo? Olha, o interessado, ele deve procurar um clube do Rotary, o que seja mais próximo à sua casa, o que seja de Que maior conheça afinidade, alguém do Rotary. né, que conheça alguém do Rotary. Então, indo a uma reunião dessas, né, e isso, a família interessada, ela pode procurar no site do Rotary, né, ela pode buscar o clube mais próximo à sua casa. Então, indo a uma reunião dessas, ela pode expressar o seu desejo de participar do programa e, anualmente, se faz uma seleção de jovens. Então, é um processo, inclusive, feito fora do Rotary, por uma instituição privada, que não tem nenhuma relação com o Rotary, justamente para preservar essa integridade do processo, né? Ou seja, não existe absolutamente nenhum diferencial num jovem que seja de uma família de rotarianos ou não rotarianos. Entendi. Não existe nenhuma preferência. E é um processo seletivo É um processo mesmo. seletivo mesmo. Um processo seletivo. Então, agora, existem muitas vagas, existem muitas oportunidades. O que pode acontecer é, por exemplo, esse jovem não conseguir aquele país específico que ele vai. Mas esse programa ele é tão bem feito, né, ele é tão interessante, que independente do país aonde o jovem vá, ele vai estar, vamos dizer assim, suportado por um clube do Rotary, por pessoas do Rotary naquela localidade. Quer dizer, Então é impossível que esse jovem esteja lá abandonado ou esteja sem suporte nenhum, independente do país que ele escolher. é legal porque o Rotary dá condições para que isso se realize na verdade, né? Quer dizer, uma pessoa sai do Brasil, vai para os Estados Unidos e um dos Estados Unidos vem para o Brasil e sempre sobre a orientação dos rotarianos. É isso? Sobre orientação, sobre a tutela, ou seja, Legal. é um programa interessantíssimo e faz um sucesso muito grande desde 1926, né? Justamente porque é bastante acessível, é um custo muito baixo. Me fala desse custo. Eu acho que isso é interessante as pessoas saberem. Olha, assim, para você ter uma ideia, eu estive recentemente com o meu filho, até para fazer uma comparação, numa feira de intercâmbio dessas empresas tradicionais aí. E eu até perguntei lá para uma das coordenadoras, eu falei assim, olha, se meu filho quiser estudar nos Estados Unidos, por exemplo, qual é o programa mais barato? O programa mais interessante, mais barato para que a gente possa colocá-lo? Ele falou, olha, o mais barato seria que ele participasse, que ele fosse matriculado numa escola pública americana, né? Certo. E ele custa $14 mil, né? Aí eu falei assim, puxa, $14 mil por ano? Ele falou, não, $14 mil por semestre. Nossa. Né? Nossa, então são $28 mil? $28 mil para o seu filho estudar numa escola pública americana, que você não sabe qual é. Você pode definir mais ou menos a região, mas não a escola em si. Você está falando mais de 60 mil reais. 60 mil reais para o seu filho estudar numa escola pública americana. 80 mil reais ou mais, né? Exato. Fora outros gastos aí, eventualmente, né? O programa do Rotary é um programa que, primeiro, o custo dele é de R$500 para que se faça o exame. É o custo que a família vai pagar para o jovem fazer o exame numa instituição fora do Rotary. Para o Rotary, hoje está em torno de R$4 mil, né, para cobrir os custos, né, de toda essa estrutura. E esse jovem,
quando ele vai para fora, ele recebe uma mesada, que é paga pelos pais. Então, hoje está algo como, são 12 cheques de R$150. Só que esse dinheiro não vai para o Rotary, esse dinheiro vai para o seu filho, né? E esse dinheiro é pago com uma mesada, é um incentivo para que esse jovem, uma vez por mês pelo menos, vá no clube do Rotary do país que ele selecionou, até para que as pessoas saibam se ele tem algum problema, se está tudo correndo bem, ou seja, para que haja um acompanhamento. E como incentivo, ele recebe os R$150 que o pai enviou, né? Então, na verdade, o custo são R$4.500 hoje, fora alguns custos, documentação, coisas que são necessárias, né? Nossa, mas que é uma coisa coisa boa. que é absolutamente... Tem para Estocolmo, tem para Suécia também, não tem? Tem para, assim, Tô falando todos por causa os da anos, minha né? filha. Todos os anos. Então, por exemplo, o ano passado, para a Suécia não tinha, mas tinha para a Suíça, para a Bélgica, para a França, Estados Unidos, Alasca. Sensacional. Mesmo Estados Unidos, Alasca. Isso promove né? um crescimento do Turquia. jovem. Ele precisa estar já numa universidade ou não? Pode ser ainda Não, no muito ensino pelo médio? contrário. Esse programa de longa duração é para jovens no ensino médio, para que ele curse lá o ensino médio. Ele pode até ter terminado aqui o ensino médio, mas quando ele for para lá, ele vai ficar cursando durante um ano o ensino médio. Ele vai ser matriculado numa escola. Então não é para pessoas que estão na faculdade. Para pessoas, ou seja, já aconteceram casos de pessoas que estão na faculdade, trancaram a matrícula e foram nesse programa. Só que elas foram lá cursar o ensino médio, como eu disse. Então, eles ficam um ano numa escola de ensino médio, o que também é muito A exposição é interessante. sensacional, é interessante. Sensacional. O processo de crescimento do ser humano, da cultura nova, da cultura naquele país é impagável. Então, só que eu vou falar só para concluir esse assunto, né? Assim, para não tomar muito tempo, uma coisa mais bacana ainda. Se vocês acharam que esse programa é legal, para jovens de 14 a 24 anos, 14 a 25 anos, né, até 25 anos, você tem, inclusive, programas de curta duração, que vão de 15 dias a 3 meses. Né? E programas com menor duração custam metade do preço que eu falei. Então é mais barato ainda. olha só. Nossa, muito bom. Será que tem para terceira idade? Eu ainda não estou lá. Mas eu já estou. Ainda demora um pouco, mas podemos ir, hein? Porra, Vamos fazer uma... Existem alguns programas específicos, sim. Tem? Para adultos, sim. Opa! Ok. Então, legal. E esse ano, quantas pessoas foram nesse programa para 2015? Estamos enviando. É que assim, o nosso distrito, que é o distrito que reúne aí os clubes do sul de São Paulo e Baixada Santista, região do ABC, esses clubes estão enviando 45 pessoas. Né? Agora, 46. outros distritos do Brasil estão enviando mais pessoas. O nosso é o 4420. Então, o distrito 4420, que reúne aí 79 clubes dessa região, está enviando 45 pessoas e vamos receber 45 pessoas de lá. Legal. E o nosso clube do Rude Ramos, com muito orgulho, está enviando 3. Só ele está enviando 3. Olha só que legal. Meu amigo, Germano, estamos acabando o nosso programa. Rogério, você acredita nisso? Eu não acredito que o programa já acabou. Também não Você conseguimos. viu o papo? Nós não conseguimos fazer metade da viagem que ele fez. Sensacional. Nada como entrevistar alguém que tenha história rica, internacional, nacional. Muita coisa boa aqui pra gente, Germano. Sensacional. O Germano é uma pessoa que tem uma Muito cultura muito legal. Cabe um próximo programa ele vir. Cabe fácil. Então tá bom. Germano, suas considerações, meu agradecimento por ter participado desse programa. Por favor. Olha, muito obrigado. Eu queria agradecer então a oportunidade novamente de vir aqui. E se algum dos ouvintes também quiser saber um pouco mais da nossa empresa, eu queria deixar aqui o meu site, www.optimum, com M no final, .net.br. Tá bem? E teremos um grande prazer aí de atender qualquer solicitação que nos for feita, tá bom? Muito obrigado. Até logo. E aí, meu amigo? Gumô, né? É Gumô?
Como você falou? Gumô. Gumô. Agora pegou, hein? Gumô. Muito bom. Foi um prazer, Germano. Muito bom, realmente, você vir aqui e falar de você, das suas histórias. Te pergunto, a Optimum, ela faz projetos para pequenas, médias e grandes empresas também? Isso, a gente né? atua principalmente na área de telefonia privada, então com projetos de redução de custo na área de telecomunicações e melhoria tecnológica. Importante. Bem, então, Ele desenvolve projetos, na verdade. Desenvolvemos, sim. Sensacional, muito bom. Eu fiquei contente demais, né, Rogério? E assim, vou também me despedir do pessoal dizendo que semana que vem estamos aí aguardando quem ainda quiser participar do curso de formação de coaching. É uma turma VIP, são 4 pessoas apenas, ainda tem 2 vagas. E a gente faz a turma com todo carinho durante a semana, para você que não quer passar o final de semana longe da sua família. No final do mês também, 26, 27 e 28, a turma do esporte. Treinadores, atletas de alta performance. Eu, Daniel Abissara, vamos fazer aqui em Atibaia, em regime de imersão, um final de semana de coaching esportivo para treinadores, para atletas de alto rendimento, futebol, vôlei, qualquer esporte de alto rendimento mesmo, atletas profissionais. Legal. E pessoal de equipe técnica, gestores do esporte, vocês são bem-vindos e estão convidadíssimos para estarem lá. Muito obrigado pela sua audiência, por mais uma vez estar aqui com a gente no Momento Coach da AppTV. E hoje você fecha o programa, amigo Rogério. Então, quinta-feira eu estou na Associação Comercial de Diadema, fazendo uma palestra, abrindo o caminho para a prosperidade. Imperdível. Com certeza. E agora, em março, eu estou indo para Foz do Iguaçu, numa palestra que eu vou fazer para 20 CEOs também. Muito bom. Falando... A gente não pode abandonar o programa, né? O com programa, certeza. Ainda mais assim, que com essa turma toda boa muito que legal. nos acompanha. Muito bom. Bom, quero agradecer a vocês todos por terem participado do nosso programa e aguardamos vocês na próxima terça-feira. Muito obrigado. Gumô, pessoal. Gumô!